Olá, amigos! Estamos de volta para o estudo do prefácio do livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é a quarta obra codificada por Allan Kardec. Nesse prefácio há um aspecto muito interessante sobre o zelo de nosso codificador em relação, e aí abre-se uma aspa, ao nascimento da publicação. Afinal, havia sendo publicada obras como o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, que causaram muita surpresa, e eles foram alvos de ataques numa época em que a Igreja Católica predominava. Então, esse livro, O Céu e o Inferno, teria que vir na hora certa, no momento que os corações estariam preparados para novas revelações. Revelações que muitas delas vinham sendo também, digo, entre aspas, escondidas, omitidas por dogmas e questões religiosas. E Kardec, ele ressalta o momento exato da publicação. Vou ler aqui para vocês um trechinho. As ideias novas somente frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, não convém entender como terra preparada algumas inteligências precoces, que apenas dariam frutos isolados, mas uma certa harmonia na predisposição geral, a fim de que ela não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia que acham um número maior de pontos de apoio encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonismos. E aí continua Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo à frente. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será mais facilmente compreendido, porque toca no ponto mais sensível de certas questões. Porém, ele não deveria vir mais cedo. Então, ele é muito claro, muito lúcido nessa explicação do nascimento do céu e inferno em 1865. Como trazer informações de um espírito? Vamos pegar aqui um espírito sofredor. Depois de sua passagem, como seria possível fazer com que pessoas, até mesmo adeptos novos do espiritismo, acreditassem naquilo que era uma revelação muito forte? A importância do nascimento do livro Céu e Inferno, naquela época, na data exata, como Kardec diz, é que os espíritos, e ele também ressalta isso, que os espíritos presidem o grande movimento regenerador com sabedoria e previdência. Não se pode fazer alarde, não se pode fazer confusão. Então era preciso o terreno estar amplamente preparado para essas novas revelações do mundo invisível. E Kardec também destaca no prefácio que a sabedoria dos espíritos se mostrou um aparecimento do espiritismo revelado, quase que instantaneamente, por toda a Terra, na época mais propícia e menos evidente na ordem e nas gradações lógicas das revelações complementares e sucessivas. E para mim, uma das coisas que me deixam verdadeiramente apaixonada por essa obra é porque ela traz uma sensação de proximidade. Nós temos belas teorias, belas consolações dos outros livros, belas explicações para a nossa dúvida, mas o Céu e o Inferno, acredito que muitos também compartilhando dessa opinião, traz uma sensação de proximidade, de veracidade dos fatos, como revelações de espíritos medianos, ou pessoas que foram ou não foram ruins, mas também não foram más, e tiveram consequências nos seus desencarnes. Pessoas que cometeram suicídio e também tiveram consequências nos desencarnes. Espíritos elevados, e mostra como doce essa passagem, como é gostosa a chegada do outro lado. A recepção por amigos que, sendo invisíveis, sempre zelaram enquanto aqui esteve encarnado. Então esse livro, ele nos traz uma perspectiva da vida futura,
de como nós devemos andar aqui. Nossos passos devem ser realmente pontilhados por amor, por paciência, por determinação, por coragem, porque haverá consequências de tudo aquilo que plantamos. Agora, essa é a parte que, como falei para vocês, traz uma sensação de proximidade. Mas lembremos que na primeira parte, como Kardec destaca aqui no prefácio, foi muito importante ele trazer uma análise comparada de diversas crenças sobre céu e sobre inferno, sobre os anjos e os demônios, e as penas e as recompensas futuras. Ou seja, era hora de se dar um tchau para os dogmas, saber que não se comprava lugar no céu, e era importante saber que o céu está naquilo que conquistamos em nossas ações, assim como o inferno, Então, Kardec, nessa primeira parte do livro, ele foi muito enfático, sempre levando essas explicações e seus argumentos. Depois, a meticulosa pesquisa junto com os espíritos, mostrando que Deus é justo, que tudo que nós fazemos depende de nós. E o resultado dessa obra está diretamente relacionada ao que executamos. E para chegarmos ao finalzinho de nosso estudo, eu vou ler um trecho do prefácio, que diz assim: cada um desses exemplos, seja dos 66 exemplos de espíritos que estão na segunda parte do livro, diz Kardec, é um estudo onde todas as palavras têm o valor para aqueles que neles refletir com atenção, porque cada ponto brilha uma luz sobre a citação da alma após a morte e sobre a passagem até aqui obscura, tão temida da vida corporal para a vida espiritual. E continua Kardec, é o guia viajante antes de entrar num país que ele vê pela primeira vez. A vida de além-túmulo ali se expõe sobre todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada uma delas obterá novos motivos de esperança e de consolação, e novos fundamentos para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus. Então, queridos amigos, chegamos ao fim do item prefácio do livro Céu e Inferno, desejosos de que daqui para frente nossas esperanças, nossa coragem, nossa fé seja amplamente alimentada para que possamos ser dignos de toda a herança maravilhosa que o alto nos reserva no futuro. Começamos agora na medida que estudamos e que estamos dispostos a reconhecer o que existe no além-túmulo. Já é um grande começo e é importante lembrar que na próxima aula nós estudaremos, obviamente, o capítulo número 1, o futuro e o nada. E bem interessante, e é bom vocês lerem antes da aula, porque isso trará uma reflexão melhor na hora de nosso estudo aqui. Então, gente, vamos estudar o capítulo número 1, né? O futuro e o nada, para a nossa próxima aula. Muito obrigado, fique em paz, bons estudos!